Qual a autonomia da arte? Existe arte sem cultura? A cultura determina toda forma de arte? Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje conversar um pouco sobre cultura e realização da arte. Ou seja, como que a arte se realiza a partir da cultura. O primeiro pressuposto que é legal a gente conversar aqui, para eliminar várias coisas que se pensa sobre cultura no sentido dela como algo único, é pensar a cultura no plural, que é o sentido antropológico que tem se colocado já há um bom tempo dentro da ciência, dentro da sociedade, e pensar que ela se realiza continuamente. Então ela não é algo fixo, né, algo congelado no tempo, e ela se realiza continuamente e sempre na diversidade e na multiplicidade, e com multiplicidade. Na sua origem existe uma base material. Nessa base material ela estava muito vinculada à natureza e ela deriva dessa relação com a natureza, na relação que existia do cultivo agrícola. Por isso, inclusive, a palavra agricultura. Então ela significa, portanto, uma atividade. Esse elemento é importante a gente pensar. Como eu tinha acabado de falar agora, se ela é algo que se realiza continuamente, então a cultura ela é uma atividade humana. Isso é um primeiro pressuposto. A segunda questão é pensar como que com o tempo essa cultura ela foi, na verdade, se transformando e ela foi adquirindo no decorrer da história vários significados. Então ela passa por uma metamorfose e com o tempo essa palavra metaforicamente ela vai sendo transportada também para o cultivo das mentes, até chegar no termo cultura, numa abstração em si mesma como a gente conhece hoje, indo das questões materiais para aquelas do espírito, lá por volta do século XIX, mais ou menos. Isso, claro, a gente tem todo um contexto pensando, sobretudo ocidental, sobretudo europeu, que vai se ocupar com essa reflexão e querer entender, a partir de uma necessidade deles e cultural deles, como é que se processa a cultura. Então, essa palavra ela revela, então, as metamorfoses dos processos históricos também, e dos conflitos dos vários povos, dos choques, dos encontros dos vários povos, que produziram suas diferentes formas de cultura. Então, é do encontro entre elas que vão gerando acontecimentos, que vai se constituindo, paulatinamente, outra forma de noção de cultura. A raiz latina da palavra cultura é colere. E colere pode significar cultivar, habitar, adorar, proteger. Então, só por aí a gente percebe que existem outros sentidos, mas nesse sentido que esse termo, pegamos aí o termo habitar, ele evolui do latim colonos também, e de colonos para colonialismo. Então, e o termo cultus, ele evolui, chega no termo culto, que pode ser tanto aquele que acumula conhecimento, uma pessoa que acumula conhecimento, culta, como pode ser também a ideia do culto religioso, de cultuar, né, de louvar, e aí um caráter divino que começa a ter dentro dessa cultura e um caráter transcendente. Por isso que muitos povos, né, eles veem as verdades culturais como verdades sagradas. A cultura, então, ela vai herdar essa autoridade religiosa e, ao mesmo tempo, essas afinidades com a ideia lá do colonialismo, né, de ocupação e invasão. Então ela tem internamente também uma tensão de significados, né, de se impor sobre o outro, a ideia de superioridade e inferioridade, e não existe isso em termos culturais. Existe, como eu
tinha comentado logo no começo aqui da nossa conversa, existe uma diversidade e uma multiplicidade, e essas coisas estão continuamente se fazendo. Agora, se cultura, isso é um termo, não estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, né, um autor, Terry Egerton, se ele cita no livro dele da ideia de cultura, né, se a cultura ela significa cultivo, cuidar, um cuidar que é ativo, lembra que eu falei que é atividade, né? Daquilo que cresce naturalmente, mas ao mesmo tempo sugere uma dialética entre o crescer naturalmente e o crescer artificialmente. Então, o que nós fazemos ao mundo é o que o mundo nos faz. Então, esse elemento ele é interessante porque a gente pensar no caráter em termos, né, duas significações. Em termos antropológico e sociológico, a cultura é um sistema de significações e que dá essa ideia de um comportamento global. Essa ideia de comportamento global ou de vida global, ela vai mostrar que uma convergência entre duas práticas. De um lado essa, da vida global, muito colocada pela antropologia e pelo sentido também sociológico, onde aparece isso, né, num sistema de significações, dessas relações que vão se produzindo dentro da cultura, seja pela língua, seja pelos comportamentos sociais, pela arte. São vários elementos que vão compondo, né, as leis, as normas, a moral, a religião, todos esses elementos eles vão fazendo parte dessa construção cultural. Agora, uma outra prática seriam atividades artísticas e intelectuais. Agora, outro termo também que se pensa é quando a cultura vai se construindo, e aquela ideia muito elitizada de posse da cultura. E ao mesmo tempo ela é vista como algo positivo, porque você ter ou não ter cultura, você ser ou não ser culto, então isso revela um aspecto de distinção e muitas vezes de poder. Agora, o que acontece? Nesse elemento, ela mesma vai revelando as suas contradições, porque a cultura ela só tem sentido por ser uma propriedade coletiva, mas ao mesmo tempo ela é construída nos vários grupos como forma de apropriação. Então, se constrói de um lado uma ideia de cultura de massa, de outro uma cultura de elite, e a gente percebe que hoje essas coisas elas não estão separadas. Existem todos os elementos culturais sendo produzidos e eles se cruzam, eles dialogam. Agora, o que acontece então? A gente pensa, bom, então já estamos entrando no campo da arte, então a arte é a cultura? Não, a arte ela é uma fração, ela é apenas uma fração da cultura e não a cultura em si. Ela é uma das manifestações. E é uma manifestação diversa, pelas várias formas como ela aparece na sociedade, e além dela ser diversa, ela tem várias vertentes e olhares sobre como produzir a arte. Depende também da influência cultural da onde essa arte provém. E ela só existe por causa dela. Ela é a criação e, em geral, ela é também a sua fomentadora. Ela é resultado da criação da cultura. Ela, dentro do diálogo com a cultura, ela fomenta elementos culturais e desses elementos é que ela vai se processando e ela vai se manifestando e ela vai se ampliando. Aí, nesse sentido, lembrando um pouco que nós conversamos na última vez, que foi a primeira, a arte, então, ela tem um caráter de representar. Mas o representar, como eu tinha comentado com vocês da outra vez, que ele é um ato de reapresentar, ele não reapresenta como forma de repetição, mas sim como uma forma de mostrar simbolicamente algo experimentado e de uma forma que não é a mesma do que foi aquela experiência no real. Então, existe aí na arte
liberdade de manifestação, e não, por isso que eu tinha conversado, né, logo no começo aqui, algumas perguntas, existe uma autonomia? Essa autonomia, na verdade, ela está ligada com as relações que ela vai estabelecendo com a cultura. Mas ela tem, sim, essa propriedade que também toda hora dialoga com a cultura, porque os símbolos vêm da cultura, mas ela também cria símbolos. E ela também ressignifica símbolos continuamente. Então é nessa relação que arte e cultura vai se representando socialmente, vai se realizando socialmente. Mesmo tema que eu tinha comentado com vocês também na outra vez, a ideia grega da tekné, ela não é simplesmente só a técnica pela técnica, né? A reprodução pela reprodução. O termo grego do tekné também tem a ver com invenção. E se tem a ver com invenção, tem a ver com criativo. Então a ideia da criatividade, ela também é a construção de como que você se apropria da linguagem e das várias linguagens, se apropria de formas de reproduzir o experimentado e criar dentro das necessidades da cultura, muitas vezes criticando a própria cultura, pois o resultado desse diverso e desse múltiplo, que nós falamos logo no começo aqui, é o que? O resultado dos participantes dessa cultura e, portanto, dos participantes também da arte e das artes produzidas, que são diversas, e das manifestações delas também, que são diversas. A gente vai ver isso mais para frente aí, né? No caso do que a gente conhece, né? O cinema, o teatro, a dança, a música, a literatura, o grafite e vários outros elementos que hoje nós temos de expressões culturais que estão dentro da cultura de massa, que estão dentro da cultura eletrônica. Então nós temos várias camadas de cultura que vão dialogando e que vão ressignificando experiências. Mas o que é interessante também é perceber que a cultura ela vai revelar, então, nesse sentido, o confronto entre práticas vigentes e a negação delas também. E se ela vai revelar isso, então ela vai revelar também a necessidade de novas experiências artísticas, que vão aparecer justamente à medida que os artistas forem experimentando essa realidade cultural. Então esse elemento é interessante por quê? Porque a cultura ela é tão viva quanto a expressão da arte, e elas estão intrinsecamente ligadas. Agora, por que nós estamos conversando sobre isso? Às vezes as pessoas podem perguntar assim, né? Alguns amigos viram o vídeo anterior e falaram assim, achei interessante, mas você poderia colocar algumas imagens, e isso a gente vai fazer mais para frente, mas que nesse momento nós estamos fazendo alguns pressupostos aqui que vão criar essa reflexão sobre os elementos que fazem acontecer a arte. Quais são as bases constitutivas, ao mesmo tempo que são resultados também dessa relação com a arte. Então toda hora são coisas relacionais que vão se multiplicando. Então é nesse sentido que hoje a gente pensar a arte é pensar dentro desses elementos que são culturais e dessas manifestações. E aí nós ficamos para uma outra conversa com mais um dos elementos que vão compor a arte. Tchau, pessoal!